Fala galera, neste vídeo, vamos analisar as possibilidades, os impactos e os desafios dessa transferência. O homem que fez história no Brasil, agora impõe condições para voltar como técnico da seleção. E o que ele pediu pode mudar tudo. Bora pro vídeo. Ele chegou ao Brasil como uma aposta, e virou um fenômeno. Em pouco tempo, Jorge Jesus transformou o Flamengo e conquistou o coração de milhões. Agora, anos depois, surge como possível técnico da seleção brasileira. Mas tem gente que não gostou da ideia. A pergunta que divide opiniões é direta e incômoda: será que o Brasil está pronto para ser comandado por um estrangeiro? Neste vídeo, vamos além da manchete. Vamos entender o que está por trás desse debate, e porque ele diz muito mais sobre o Brasil do que parece. A seleção brasileira vive um dos momentos mais delicados de sua história recente. Depois de mais uma eliminação frustrante na Copa do Mundo, a confiança da torcida está abalada, e a busca por um novo técnico se tornou mais do que uma simples escolha, virou uma missão nacional. A Confederação Brasileira de Futebol procura um nome forte, alguém que seja capaz de resgatar a identidade da seleção, mas também de trazer algo novo. É aí que o nome de Jorge Jesus reaparece com força. O técnico português, que marcou época no futebol brasileiro, se tornou uma opção real. Mas ele não quer voltar de qualquer jeito. Jesus teria feito duas exigências claras para aceitar o cargo: autonomia total sobre convocações e controle absoluto da comissão técnica. Essas exigências acenderam um debate: ele está certo em pedir isso? Ou está indo longe demais? Mas antes de julgar, vale a pena entender por que a ideia de um técnico estrangeiro na seleção causa tanta reação no Brasil. A verdade é que o Brasil sempre foi uma fortaleza em relação aos seus técnicos. Em mais de 100 anos de história da seleção, nenhum estrangeiro jamais comandou o time principal. Isso mesmo. Nenhum. Um tabu que, até hoje, ninguém quebrou. Mas por que essa resistência? Parte da resposta está no passado vitorioso. Com 5 Copas do Mundo, muitos acreditam que a solução deve vir de casa. Afinal, por décadas, os treinadores brasileiros foram referência mundial. Só que o futebol mudou. A globalização tática e a evolução do jogo colocaram os técnicos estrangeiros em posição de destaque, inclusive nas grandes seleções do mundo. Hoje, vemos seleções de elite optando por estrangeiros, buscando novas ideias, métodos modernos e quebra de paradigmas. Jorge Jesus não chegou ao Brasil só com currículo. Ele entregou resultado. Transformou um elenco desacreditado no Flamengo num dos times mais dominantes da história recente do país. Ganhou Libertadores, Brasileirão, a torcida e respeito. Ele aprendeu português, entendeu a cultura, se adaptou ao calor do Maracanã, e venceu. Se provou no campo, na prática. Mas mesmo com tudo isso, a resistência continua. A pergunta que fica é: será que o problema é técnico ou cultural? Quando Jorge Jesus surgiu como uma possibilidade para comandar a seleção brasileira, não foram apenas argumentos técnicos que apareceram. Surgiu um debate mais profundo e, em certos momentos, até passional. Alguns chamaram de um desrespeito com os treinadores brasileiros. Outros, de falta de patriotismo. E houve até quem dissesse que entregar a seleção a um estrangeiro seria renunciar à nossa identidade. Mas será que o incômodo é realmente sobre futebol, ou sobre a ideia de um estrangeiro liderar aquilo que consideramos um símbolo nacional? O futebol é mais do que um esporte no Brasil. Ele representa cultura, emoção, orgulho. É compreensível que a seleção desperte esse tipo de sentimento, mas isso também pode atrapalhar a racionalidade. Curiosamente, quando nomes como Guardiola foram ventilados, a reação foi menos crítica. O que levanta outra questão: será que existe preconceito velado com o tipo de estrangeiro? Jorge Jesus, mesmo após provar seu valor, ainda é tratado como alguém de fora, quase como se tivesse que pedir permissão para sonhar mais alto. Mas quem conquista a torcida, quem entrega resultado, ainda precisa ser visto como de fora? Ou já se tornou parte da nossa história também? Até aqui, vimos que o debate é carregado de emoção. Mas o que dizem os fatos? Vamos colocar na balança os prós e os contras de termos um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Primeiro, a visão externa. Um técnico estrangeiro traz novas referências táticas, não está preso ao modelo tradicional ou às relações internas que às vezes contaminam o ambiente. Além disso, ele quebra panelinhas. Sem vínculos com clubes, empresários ou narrativas da imprensa, tende a convocar com mais meritocracia. E por fim, há a experiência internacional. Jorge Jesus, por exemplo, já venceu em Portugal, Arábia Saudita, Brasil e Turquia. Ele entende pressão, adaptação e grandes vestiários. Por outro lado, os críticos apontam obstáculos reais.
A barreira cultural pode ser um desafio. O calendário do futebol brasileiro, as viagens, os bastidores, tudo isso exige adaptação rápida. A comunicação também pode ser um entrave. Mesmo falando português, há nuances que um treinador estrangeiro talvez não domine de imediato. E há quem diga que falta a ele a alma brasileira, aquele senso de identidade emocional que, dizem, faz a diferença em momentos decisivos. Mas, e se a gente tirasse o rótulo de o estrangeiro? Será que a reação seria a mesma? Vamos fazer um exercício de imaginação. Agora pare por um instante, e imagine o seguinte: e se Jorge Jesus fosse brasileiro? Se ele tivesse nascido no interior de Minas, falasse com o mesmo sotaque da gente e tivesse feito tudo o que fez, os títulos, o futebol envolvente, a liderança, será que estaríamos discutindo tanto assim sua presença na seleção? Se Jorge Jesus fosse a Jorge Silva, o orgulho seria nosso. Mas sendo de fora, surge o incômodo. Por quê? A verdade é que, muitas vezes, a nacionalidade vira filtro. Um filtro que distorce nossa percepção de competência. Julgamos mais pelo de onde veio do que pelo que fez. No futebol, como em outras áreas, talento não tem passaporte. E talvez seja a hora de encarar isso com mais naturalidade. Porque no fim das contas, o que realmente importa é quem está mais preparado para liderar. E quem está disposto a aceitar essa liderança, independentemente de onde ela veio. O futebol é a alma do Brasil. É emoção, é cultura, é memória viva em cada geração. Mas também precisa ser visão de futuro. Talvez o verdadeiro desafio não seja aceitar um técnico estrangeiro, mas aceitar que evoluir, às vezes, exige abrir mão do orgulho para abraçar o que funciona. Jorge Jesus fez história no Brasil. E pode fazer história pelo Brasil. O que vai definir isso não é o passaporte.